Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Vozes de Coragem. Hoje nós vamos estar falando sobre o poder do pouco. Eu me chamo Lilian, Eu me chamo Lúcia e nós vamos falar sobre o pouco. Às vezes você está aí, tem desejo, aquela vontade de fazer alguma coisa, de começar a empreender, de realizar um sonho que às vezes está guardado, mas você pensa assim, eu não posso fazer, porque eu tenho muito pouco. Tenho pouco dinheiro, sei pouco, tenho pouco estudo, tenho pouco tempo, mas será que você está usando o pouco que você tem? Porque nós temos aprendido, segundo a sabedoria milenar, que é a sabedoria da palavra de Deus, que é um livro que está dando certo há milhares de anos, tem conselhos para tudo na nossa vida, como sempre eu falo. Tudo que a gente precisa está escrito. E a Bíblia, ela valoriza muito pouco. Eu selecionei, assim, poucas referências para falar para vocês, veio pouco de novo, né? Mas a Bíblia, ela valoriza muito pouco. Ela mostra para a gente que o pouco ele tem muito poder se nós usarmos. Nós precisamos usar o pouco que a gente tem. Lá no livro de Mateus, no capítulo 14, fala do discípulo, né, do apóstolo Pedro. Eu acho que a maioria das pessoas, mesmo quem não é cristão, quem nunca entrou dentro de uma igreja, sabe um pouco da Bíblia, né? Que é um dos livros mais lido e mais conhecido do mundo. Então conta que num determinado momento o apóstolo Pedro estava num barco no meio de uma tempestade e Jesus chamou ele, que Jesus estava andando sobre as águas, chamou ele quis ir até o mestre e ele andou sobre as águas. E a Bíblia conta que ele tinha, quando ele afundou, que ele deu alguns passos e afundou. Jesus falou que ele tinha pouca fé, mas com pouca fé ele conseguiu andar sobre as águas que nós nunca conseguimos, né? A gente nunca mais ouviu nenhum registro histórico de outra pessoa, de um outro ser humano que conseguiu andar sobre as águas. Então ele conseguiu andar com pouca fé. Em Mateus também, no capítulo 25, fala que quando Jesus estava falando da parábola dos talentos, da multiplicação dos talentos, ele fala, né? Servo bom e fiel, se fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então a Bíblia trata o pouco como um caminho, como um meio, como um método, um propósito, um meio. Ela não é o fim. O pouco ele é um meio. Se você for fiel no pouco, você vai chegar no muito. Mas se por outro lado você for infiel no pouco, você desprezar o pouco, também você não vai alcançar, dificilmente você vai conseguir alcançar o muito. Então às vezes a gente pensa assim, e como que eu vou começar alguma coisa se eu tenho pouco dinheiro? Mas dá para começar alguma coisa sim com pouco dinheiro. A gente estava até conversando aqui antes de começar, tudo que a gente começou foi com muito pouco dinheiro. Todos os meus começos foi com muito pouco, às vezes com quase nada mesmo. Como eu já contei da outra vez, né? Uma das coisas que eu fiz, que por alguns anos foi o sustento da minha casa, foi dar aula de reforço escolar e foi com muito pouco. Pouco dinheiro, eu sabia pouco, eu não tinha formação superior, eu não tinha nada e eu consegui desenvolver o trabalho com muito pouco. O outro trabalho que eu faço hoje, que é vender roupa infantil, eu também comecei com muito pouco. Muito pouco. Eu comprava poucas peças, pouquíssimas roupas e do pouco você vai multiplicando pouco e ele vai crescendo, né? Nós começamos como? Pequenos, uma semente muito pequena, né? Então tudo que começa pequeno, ele vai multiplicando, ele tem um potencial muito grande. Como Jesus também falou no livro de Mateus, também no capítulo 17, sobre um pouquinho, a gente tem um pouquinho de fé, uma fé do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, que é um pouquinho de fé, que a gente poderia mover montanhas, né? Então, assim, são muitas as passagens que tem, são muitas as referências que a palavra de Deus nos ensina sobre a gente usar o pouco. Então, que a gente possa usar o pouco que a gente tem. Se você tem na sua casa, olha para dentro de você, vê o que você tem que você pode usar. Começa, dá um prêmio. Toda longa caminhada é uma frase, assim, batida, né? Mas que faz muito sentido. Tudo tem que ter um primeiro passo. Tudo tem que ter um começo. Então, que a gente possa hoje meditar e buscar dentro da gente o que a gente pode começar hoje com o pouco que a gente tem. Então, falando sobre essa questão do pouco, né, Lúcia? Eu queria falar um pouquinho sobre a mentalidade. A mentalidade, ela é muito importante para a gente sair dessa zona. A gente fica numa zona de comodidade, uma zona de conforto. Na verdade, a gente tem sonhos, a gente quer fazer, mas porque a gente acha que a gente tem pouco,
a gente se acomoda, a gente fica naquela zona medíocre. Eu não faço porque eu não tenho, eu não faço porque eu tenho pouco. Isso está ligado à mentalidade. Essa mentalidade do pouco, se eu tenho pouco, eu não posso fazer. E é interessante que se eu não tenho muitos amigos, eu não sou amado. Tem isso daí, né? Eu tenho poucos amigos, eu não sou amado. Eu tenho poucos recursos, eu não tenho condições. Então a gente começa a colocar ou dar desculpas no pouco. E deveria ser o contrário. O pouco, ele é suficiente. Eu deveria falar, eu tenho poucos amigos, mas eu tenho amigos fiéis. Não é assim? Eu tenho aqueles amigos, são poucos, mas são leais. E a gente não consegue ver essa questão, né? A importância do pouco. Eu tenho poucos recursos, mas o que eu tenho é suficiente para me manter ou para fazer eu galgar patamares maiores. É suficiente para eu começar um negócio novo, é suficiente para eu chegar onde eu quero chegar. O pouco, ele é importante. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Não é a quantidade que vai fazer com que eu seja mais ou menos feliz, mas é a qualidade. O pouco, ele é suficiente para me levar onde eu quero ir. O pouco é suficiente para realizar os seus sonhos. Então, olha o que você tem em casa. É pouco, mas é seu. É pouco, mas é suficiente para fazer você realizar os seus sonhos e chegar onde você quer. E quando a gente fala de pouco e muito, eu lembrei da parábola que você falou, dos talentos, né? Do servo, do Senhor que dá para os seus servos 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Os 2 multiplicam. E o que tinha 1, ele enterra. Então, a questão é não segurar, não fazer com que aquela oportunidade valha a pena. Porque se ele também tivesse multiplicado, dobrado aquele valor que fosse, ele não seria chamado de infiel. Então, se nós somos fiéis no pouco, nós seremos colocados no muito, porque essa é a promessa. Se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, aquele servo também seria colocado numa posição de destaque, independente da quantidade. A questão é que ele olhou, achou pouco, falei, poxa, teve medo, quer dizer, não vou conseguir, não dá para nada, é muito pouco. E, na verdade, ele estava sendo testado com relação à fidelidade dele. E Deus, ele faz assim conosco. Ele nos dá, eu não digo pouco, ele nos dá o suficiente para nos testar, para testar a nossa fidelidade, a nossa capacidade de gerir, né, aquilo que nós temos, de gerenciar, de administrar. Então, se você tem um pouco, aí olha para ele, dá o valor que ele merece, porque esse pouco que você tem, ele vai te levar a lugares grandiosos. É ele que vai. A gente precisa entender isso. É o pouco que vai nos levar aonde nós precisamos e queremos ir. Não existe outra situação, outra forma, Lúcia. É o pouco, não tem jeito. E aí eu vi uma frase muito interessante, que falando sobre essa questão do pouco, do grande, do pequeno, do muito, né? Eu vi alguém que escreveu sobre Adão. Adão, que está lá em Gênesis, na criação, né? Gênesis 1, 26 e 27. A gente vê que Deus criou Adão já grande. Adão já estava grande. Poderia dizer que Adão já tinha tudo que ele precisava. Ele estava completo. Pronto, ele já tinha tudo, não lhe faltava nada, mas ele caiu muito rápido. A queda dele foi muito rápida por uma coisa muito pequena, uma tentação muito pequena. Então, assim, tinha tudo, nasceu grande e caiu muito rápido. E quando a gente olha para o segundo Adão, que é Jesus Cristo, nasceu pequeno, aparentemente com muito pouco, né, pobre, sem condições financeiras nenhuma, pequenininho, nasceu de uma sementinha ali no ventre de Maria, né? Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né? E a gente vai ver que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo aos poucos, a ponto de se tornar imbatível, indestrutível. Jesus foi tão simples, que ele foi o filho do seu Zé e da Dona Maria. Exatamente, simples. Ele não nasceu como Adão.
e ele se tornou indestrutível. Então a gente vai vendo esses exemplos, a gente vai entendendo que o tamanho, a quantidade não é importante. O importante é a mentalidade. O próprio Deus, né, se diminuiu ao ponto de ser uma semente para mostrar para a gente o poder do pouco. O poder do pouco. A gente falando sobre isso, nós pensamos aqui sobre quando as pessoas começaram pequenas e se tornaram pessoas grandes, né? E aí a gente até anotou algumas pessoas, algumas empresas, né? 99% das grandes empresas, dos grandes empresários, eles começaram pequeno. E a gente anotou, né? Os que começam grande, os herdeiros, que começam herdando grandes empresas, já está comprovado que é verdade. Mais ou menos uma faixa de uns 90% quebra. Quebra, é isso aí. Quebra. O que começa pequeno, é verdade, cresce. O que recebe grande, tudo pronto, é verdade. Destrói. Aí a gente vai ver, né, que as pessoas que começaram muito pequeno, e a gente fala, mas como assim? Será que é verdade? Aí eu anotei, né, por exemplo, a Ford, por exemplo, né, ele começou pequenininho, o primeiro motor ali que ele fez foi na mesa, em cima de uma mesa de família, a mesa de madeira lá da família, dentro de casa, lá na sala da casa dele, foi o primeiro motor Ford, foi feito ali. Se ele pensasse dentro de assim, casa. Eu não tenho uma oficina para fazer. Não tenho oportunidade de mostrar o que eu sei fazer. Não tenho um espaço legal. É, isso aí. Aí nós temos algumas empresas que hoje, quando nós olhamos, eu, Lúcia e você, estamos sendo dominados por elas, mas que começaram numa garagem. Né? Uma delas é a Amazon. A Amazon começou numa garagem e hoje é mundialmente conhecida, domina o mercado, é gigante. Nós temos a Apple, né? Todo mundo sonha aí com os produtos da Apple, domina esse mercado tecnológico, começou numa garagem. E você, né? E você? Por que você não começa na sua garagem também, né? Steve Jobs inventou o smartphone. Aí de nós, né? Se ele falasse assim, já na tem, garagem dos pais adotivos. Isso aí. Nem pais dele biológicos não era, na garagem da casa dos pais adotivos. Se ele falasse assim, eu nem pai e mãe direito eu tenho, fui adotado, vou começar numa garagem. Se ele não começasse, já pensou? Hoje a gente não tem smartphone. É isso aí, né? Nem iPhone e nem smartphone, né? Nem nada. Nem nada. A Disney, quem não sonha pra ir pra Disney? Não é verdade? Gente, a Disney começou numa garagem. Esse sonho começou numa garagem. O Google, quem nunca deu um Google? Quem nunca usou o Google? Também numa garagem. E a Microsoft. Gente, precisa falar mais? Então, olha só, quantas empresas que dominam o mundo, quantas empresas que dominam o globo começaram numa garagem. Por que você não pode começar o seu sonho, a sua empresa, o seu negócio, no cantinho aí do seu quarto, da sua sala, né, no cantinho ali do corredor da sua casa, muitas vezes, tem aquela pessoa que tem um corredorzinho que dá para colocar ali, né, uma prateleirinha. Então, se eles começaram numa garagem, você também pode começar, você também pode fazer acontecer a partir do pouco que você tem. Eu sempre falo que eu nunca tenho tão pouco que eu não possa dar, né? Ou eu não possa ensinar. E eu nunca tenho tanto que eu não possa aprender. Nunca ninguém sabe tudo que não possa aprender. Talvez você está olhando para a gente e falar assim, mas eu já sei tudo isso, né? Já ouvi falar sobre tudo isso. Mas ninguém sabe tudo que não possa aprender. E ninguém não sabe nada que não possa ensinar. Então, assim, que você se sinta incentivado a começar o seu negócio. A começar do nada ali, do zero, né? Com um pouquinho que você tem. A gente começa do nada mesmo, é do zero. Todo começo é pequeno. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho nada, né? Não é verdade. Aí a gente entra um pouquinho na questão da viúva, né, Lúcia? A viúva, quando o profeta chegou para ela e perguntou, o que você tem? O que ela respondeu, Lúcia? Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Será que ela não tinha nada mesmo? Será que isso era uma verdade? Será que se te fizerem essa pergunta, se o profeta entrar na tua casa para mudar a sua história, pense nisso, se entrar um profeta de Deus aí, ungido de Deus e falar, olha, eu vim mudar a sua história. E ele chega para você e pergunte, o que você tem em casa? O que você vai responder? Não tenho nada? Não tenho nada. Depois ela lembrou, né? A não ser uma botija de azeite. Isso aí. A não ser. Talvez você precisa usar essa palavra. Ela menosprezou tanto que ela tinha que primeiro ela disse que não tinha nada. Depois ela lembrou. Tem uma botija lá. Tem alguma coisa. É pouco. Azeite, muito pouco. Não estava nem contando com isso. Não serve para nada. Talvez a gente precisa parar e pensar. A não ser o que eu penso, o que eu tenho dentro de casa, né? A não ser os meus pensamentos. A não ser a minha forma de olhar para uma coisa ou para aquilo que eu tenho, o que eu realmente tenho dentro de casa?
né? Porque às vezes os meus pensamentos, né, meu olhar, a minha visão não deixa eu enxergar possibilidades naquilo que eu tenho. Então imagine que um profeta está entrando na tua casa hoje, falando para você: eu quero mudar a sua história, eu vou mudar a sua história. Me dá o que você tem. O que você pode apresentar para esse profeta? Eu estou fazendo um desafio para você. O que você tem para apresentar para ele poder transformar no milagre? Olha dentro da sua casa, olha dentro do seu coração. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver aquilo que Deus já te deu, e grandes possibilidades tem aquilo que você tem, né? Quantas coisas nós temos em casa, quantos talentos nós temos. Talvez a gente está falando de coisas palpáveis, de objetos, mas talentos que Deus te deu, habilidades que Deus te deu, que talvez você acha que não vale a pena, que é pouco, ou talvez você acha que todo mundo faz isso. Mas entenda que aquilo que Deus te deu é seu. E o que sair das suas mãos, você pode ter certeza, nunca vai ser igual ao que o outro faz. O que você tem é seu, o que você produzir é único. Porque aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, aquilo que Deus nos dá é único. Então sempre vai ser diferente. Então pensa nisso, o que você tem de talento, ou o que você tem dentro da sua casa que você possa fazer para crescer, para montar o seu negócio, para se tornar uma grande empresa, ou um grande profissional, ou um grande empresário. Então fica esse desafio para você nesse dia de hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo. E nós vamos encerrar por aqui, né, Lúcia? Desejando que você cresça, que você olhe para o pouco que você tem e que você encontre forças nele para você chegar onde você quer. Que Deus te abençoe. Amém. E que assim como aquela viúva, você consiga usar o pouco que você tem. Ela só tinha aquela botija de azeite, mas foi o suficiente. Foi suficiente para suprir todas as necessidades dela. Deus multiplicou e ela pagou toda a sua dívida, e a palavra diz que ela viveu do resto. Que você consiga também olhar para o que você tem e usar. Usar, não menosprezar, não desprezar, mas usar o pouco que você tem, porque se você entregar nas mãos da pessoa certa, que é Deus, o nosso Pai, Ele multiplica. Amém, amém. Tchauzinho, pessoal, até o próximo vídeo. Nós hoje vamos falar sobre o poder do pouco. Então fica aqui conosco. Eu me chamo Lilian. Eu me chamo Lúcia. Você já passou por você.